E aí, meu caro professor, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, e no quadro de hoje, Problemas da Educação, trago a questão de superlotação em sala de aula. Como isso prejudica tanto ao professor que está ensinando, como ao aluno que precisa aprender, e entre outras coisas que eu vou fazer ponte com outros vídeos que eu já mencionei. Então, ficou curioso? Quer saber uma opinião? Quer saber o que muitos professores estão falando? Então, vem comigo nesse vídeo. Mas antes de ir pro assunto do vídeo, peço para você vir aqui no Instagram do canal, seguir a página, comentar e compartilhar. Assim você me ajuda demais no crescimento na plataforma. E também temos o nosso TikTok. Corre lá, lembrando que os links vão estar na descrição do vídeo. Bom, hoje mais cedo, no meu horário do café, estava roletando no meu Instagram e eu me deparei com essa página. Turma da Pedagogia. Urgente, limite de alunos por turma está a um passo de virar lei. Já imaginou dar aula com no máximo 20 alunos por sala no ensino fundamental? Aí eu fui dar uma caçadinha e vi que esse projeto ele está em andamento. O último que eu achei, não sei se tem outros, provavelmente deve ter. Um dos últimos que eu achei foi em 2021 e um dos mais recentes foi agora em 2024. Lembrando que o link aqui, da Câmara dos Deputados vou deixar na descrição. Se você achar outras mais antigas, se puder, deixe nos comentários. Pois bem, vou deixar essa imagem aqui e vamos falar então que é um dos grandes problemas da educação, não só paulistana, mas praticamente de todos os estados brasileiros, que é a superlotação em sala de aula. Primeiro, alinhando com infraestrutura, que a maioria das nossas escolas não tem, ar-condicionado, climatização em geral. Tem muitas escolas que adotam o sistema PAGE, período integral, mas elas não têm o suporte. Eles pegaram muito, se inspiraram no modelo japonês e também um pouquinho americano. Só que a cultura e a infraestrutura é diferente. Tanto a americana como a japonesa. Na escola tem piscina, na escola tem vestuário para o aluno ir fazer educação física ou qualquer tipo de atividade, ele vir tomar um banho e cheiroso para a sala de aula. As salas de aula são climatizadas. Eu estou falando se já se inspirou no modelo americano e japonês, porque também não trazem a questão de estrutura. É um dos primeiros passos. Segundo é a cultura. A cultura brasileira, ela não é para estudar. Sinto muito em falar dessa minha fala, desse meu posicionamento, mas para quem está na realidade, sala de aula, a gente sabe que a educação ela é libertadora, ela transforma a vida. Porém, não é da cultura brasileira estudar. A gente sabe que lá do tempo do zagaio, digamos assim, o brasileiro só vê valor no trabalho mesmo, no concreto. E no estudo, agora que se está criando gerações que estão gostando de estudar. E a gente vê isso muito em sala de aula. Boa parte dos alunos não gosta de estudar. Alguns estudam para tentar tirar uma nota boa, mas grande parte não, são a minoria. E quando a gente entra numa sala de aula que tem todos esses problemas que eu linkei em vários vídeos desse quadro aqui no canal Problemas da Educação, vai ter o link da playlist na descrição. Juntando tudo isso, a cultura do Brasil, que é a familiar, não tem essa cobrança também da família, a questão da infraestrutura, da climatização, entre outras coisas, a gente chega num dos principais problemas, que é a quantidade de aluno por sala de aula. De forma resumida, antes de me aprofundar, basicamente eles lotam as salas de aula entre 40, 50, 60 alunos para não contratar mais professor e não ter uma folha de pagamento muito alta. De forma resumida, a gente sabe que é isso. Mas vamos lá. Porque é um problema ter muito aluno em sala de aula. Nós estamos falando de um único professor que ministra aquela matéria naquela sala. Português, matemática, história, filosofia e por aí vai indo. Se eu pego um fundamental 1 e 2, a criança para o adolescente, ele tem uma característica muito agitada. Além que nessa fase, principalmente quando ele está no fundamental 2, é a fase hormonal, para quem é de biologia pode confirmar o que eu estou falando. Os hormônios vêm à flor da pele, é onde o adolescente ele fica meio gambazinho. O suor dele é muito fedido. Não estou falando que o aluno não toma banho, não é isso. Estou falando que naquela faixa etária, por conta dessa questão hormonal, tanto o menino como a menina, eles são mais fedidinhos, digamos assim. Aí junto com a questão que eu falei, climatização,
da educação física volta tudo suado, os intervalos, o cara corre que nem como se eu não houvesse amanhã. E vai juntando tudo isso. Aí ele chega em sala de aula, ele tá muito agitado. Aí você acha que ele vai querer saber o que é verbo? Você acha que ele vai querer saber o que foi a Revolução Francesa? Você acha que ele vai querer saber o que é porcentagem? A gente sabe que não, ainda mais se for as últimas aulas, dependente se é PEI ou regular. Últimas aulas, o aluno já está cansado. Mas até agora só não falou sobre o problema da questão de ter 40, 50, 60 alunos na sala de aula. Agora imagina um ambiente pequeno, que eu acho que a maioria das salas deve ter um 4x4, 4x5, alguma coisa assim no tipo. A maioria, creio eu. Um ambiente fechado, que não tem climatização. Um ambiente que vai estar fedido por conta desse cheiro dos alunos. Novamente, eu não estou falando que o aluno é fedido. Estou falando pela essa fase hormonal. Quase 1 hora da tarde, 11 horas, que está quente para um caramba. As crianças estão agitadas. O professor não consegue passar a aula. Se uns 5, 6 desses 40, 50 prestarem atenção, é muito mesmo. Para esse profissional, 40, 60 alunos, ele não vai conseguir passar em ordem. Vai ser muito difícil o professor que consiga. Aí tem aquela questão do vínculo com o professor sala de aula que se está perdendo nas últimas atribuições. Você não está deixando o professor criar o vínculo, que é muito importante. Praticamente do ano passado para cá está tendo muito rodízio de professor. E isso para a unidade escolar e para o aprendizado do aluno é muito ruim. Péssimo isso. Então, basicamente, a gente está 2 anos sem ter esse vínculo com os alunos. Alguns professores continuaram nas mesmas unidades escolares. 80% está rotacionando. Aí o cara não vai aprender. Fulano está pulando, ciclano está dormindo, outro está perturbando outro colega, está roubando lápis, está mordendo, tá tentando fugir da sala de aula, e a gente sabe os diversos problemas, sem citar os alunos elegíveis. Pela quantidade de alunos em sala de aula, o professor não consegue, são poucos, e eu tiro o chapéu para esses poucos, porque realmente consegue levar uma atividade boa adaptada. Na maioria das vezes a gente sabe que a gente leva, por levar porque a gente é cobrado, só que a gente não consegue sentar e realmente dar aquela atenção que aquele aluno necessitava, pela quantidade de aluno. O ideal teria que ter 2 professores na sala de aula. Um professor que ficava rotacionando pela matéria e um fixo. E esse fixo também é para auxiliar esses alunos elegíveis. A lei propõe para ter no máximo 20 alunos na sala de aula. A gente sabe que se ele fizer isso, vai dar uma paralisação geral na educação. Como assim, Auro? Basicamente, muitas escolas que viraram PEI vão ter que ou criar um segundo modo, que vamos supor que de manhã ela é PEI, à noite ela é regular. Aí vai ter que abrir muitas salas de colegial à noite. Ou vai ter que muitas escolas que aderiram ao programa de ensino integral vão ter que voltar a ser regular, e às vezes só ter a PEI à noite. Vai ter que se ver muito isso, construir escolas novas. A gente sabe que demora. Para reestruturar escolas, demora. Então não é tão fácil assim diminuir. Obviamente também a questão da folha de pagamento. Ele vai ter que contratar muito mais professores. Eu tava vendo um rapaz falando aqui num dos grupos que eu vi também essa notícia. Ele fala mais ou menos o seguinte: que mais ou menos seriam 49% a mais de professores se essa lei fosse passada. Eu creio que deve ser bem mais, uns 60% de professores que seriam contratados. Para quem está acompanhando também outras notícias da educação, eles estão colocando que até 2030, 40, o Brasil como todo vai ter uma falta de mais de 120 mil professores no Brasil inteiro. É muito professor que vai deixar de existir. Tem muitos que vão migrar para outra carreira, muitos não vão querer se formar para essa área, ou vão se formar e vão atuar em outra área. O quadro aqui do canal Problemas da Educação, eu quero pegar cada pontinho e dando a minha opinião, né, para uma pessoa que está nativa em sala de aula, e também trazendo pontes com outras coisas. Os vídeos são separados, só que eles são tudo um conjunto. Essa lei, para diminuir, ela vai facilitar a vida do professor? E muito. Mas é o que vai trazer a solução? Não. A solução, como eu falei, é desde o familiar, cultural, a estrutural, a questão do celular, que já foi proibido, entre outras coisas. Bom, meus caros professores, então esse aqui foi mais um quadro do canal Problemas da Educação. Então o tema de hoje foi sobre a questão da superlotação
em sala de aula, como ela é desumana tanto para o aluno como para o professor, dando meu ponto de vista, como essa mudança poderá impactar na educação. Creio que a gente não está no momento de se fazer isso, tem que se criar escolas novas e reestruturar as que já existem, e possivelmente a maioria vai ter que deixar de ser integral e voltar a ser regular para conseguir ter essa demanda de tantos alunos, porque praticamente eu vou cortar metade das salas. Uma escola hoje que tem 10 salas de aula, basicamente ela só vai ter metade da sala vai jogar para outra escola e assim vai virando aquela bola de neve. Então, antes de finalizar o vídeo, peço para você se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Deixa a sua opinião mesmo e quais são os outros problemas da educação que você acha que eu trago como tema aqui no canal, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Tudo, mas sempre até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!